Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso curso sobre ética. Então esse curso normalmente ele está relacionado com o programa que eu realizo na segunda unidade, né, das turmas de segundo ano do curso de informática. E o objetivo desse curso, né, é servir como pré-requisito avaliativo para o curso de Moodle institucional. Então ele vai ser uma série de aulas, né, usando a metodologia de vídeos, bem como também, né, os outros instrumentos que o Moodle permite, né, como avaliações, a utilização de textos, né, a utilização de animações, ferramentas digitais, como, né, o H5P. Então, em linhas gerais, é isso aí, tá bom? Mas vamos direto ao ponto. Então, primeiro vamos entender o que é ética, né? Para poder a gente discutir isso dentro da filosofia. A ética, dentro da filosofia, ela é compreendida de uma maneira um pouco diferente da ideia que nós temos do senso comum. Então, no senso comum, normalmente a gente associa a ética à noção de certo e de errado, né? Então, por exemplo, alguém esquece um aparelho de celular ou algum bem específico, uma determinada pessoa encontra esse bem e devolve. Então, normalmente, quando se avalia essa ação, né, e também o valor que está por trás dessa ação, ou seja, o julgamento da pessoa que decide devolver, então nós normalmente se avalia isso como ético, né? Como se fosse a decisão mais acertada, né? Como se fosse o posicionamento correto a ser feito. Então isso aí é ética, sim, isso é ética, só que a gente está falando de um conceito mais limitado, né? Mais restrito, um conceito mais específico. Quando a gente vai falar de ética dentro da filosofia, nós estamos falando de uma coisa mais ampla, né? Então, ética dentro da filosofia não é só um código, não é só um conjunto de regras, não é só uma doutrina, né? Quando a gente vai falar de ética dentro da filosofia, nós estamos falando de uma área de estudo, né? Nós estamos falando de uma área de investigação. Então, da mesma forma que a medicina é a ciência que estuda as doenças, que estuda os tratamentos para essas doenças, né? Que estuda a busca de medicamentos, que atua no sentido de investigar procedimentos relacionados à saúde. Então, a ética seria a ciência, uma sub-área da filosofia, que tem como principal objetivo estudar os valores, né, estudar os códigos de conduta, estudar a questão da moralidade e, num sentido mais amplo, né, ética como até sinônimo da própria filosofia, né? Então, muitos de vocês já devem ter ouvido aquela ideia que se refere a um termo que se fala de filosofia de vida. Então, minha filosofia de vida e minha filosofia de trabalho. O que a gente está falando em linhas gerais aí, né? O que está se referindo de forma subjacente? Está se referindo a uma certa forma de ser, né? Então, quando eu falo minha filosofia de vida, eu estou afirmando que eu me comporto de uma determinada forma, que eu me oriento a partir de um determinado tipo de horizonte de valores, né? E de onde é que vem a origem dessa expressão, né? Vem justamente ali do momento do pensamento clássico grego, né? Então ali é justamente ali no século V, século IV e século III, né, da Grécia clássica, onde você tem ali o apogeu do pensamento filosófico, com pensadores como Sócrates, o Platão, Aristóteles, né, o Epicuro, o surgimento da filosofia estoica, o surgimento do pensamento dos cínicos, né, que a gente tem como principal representante o Diógenes de Sinope. Então, o que era
que esses filósofos eles investigavam, né? Então eles estavam preocupados em solucionar uma questão aí bem específica, né? Eles estavam preocupados em dar conta daquilo que seria a vida boa, né? Inclusive tem um nome bem específico que eles utilizavam, que era a noção de eudaimonia. E muitas vezes essa palavra eudaimonia é utilizada até como sinônimo de felicidade. Então olha só que coisa curiosa, né? Qual que seria a função da ética ali dentro desse momento do apogeu da filosofia? Então a ética seria uma reflexão, seria um conjunto de saberes que tem um objetivo muito claro, que é essa busca de uma vida feliz, né? A busca de uma vida realizada, a busca de uma vida plena, né? E de onde que se origina esse interesse aí dos gregos, né? Então os gregos eles tinham uma noção muito clara de que existe um certo modelo de vida que vale a pena ser vivido. Então tem um certo modelo de vida que vale a pena ser vivido em detrimento de outro modelo que, né, seria considerado inferior. O indivíduo que experimenta a vida por esse viés teria uma vida menor, um conjunto de experiências aí menores relacionados, né, à existência, a ponto de uma frase muito famosa do Sócrates sintetizar um pouco, né, essa noção, que é quando Sócrates diz que uma vida que não foi examinada é uma vida que não merece ser vivida. Né? E o que isso quer dizer com isso, né? Então eu costumo usar a expressão nas minhas aulas, né, de que algumas pessoas vivem o pagodismo, né? O que seria esse pagodismo? Então, é uma brincadeira, mas faz referência, né, ao Zeca Pagodinho, né, quando ele usa aquela expressão deixa a vida me levar. Né? Então essa ideia de deixa a vida me levar seria completamente inaceitável para os gregos. Por quê? Porque significa você aceitar as coisas como elas são, né? Sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de escolha, sem nenhum tipo de critério. Né? É como se você ficasse com o programa da espécie, como se você vivesse a partir de uma perspectiva meramente instintiva, né? E essa palavra instinto, né, talvez não seja mais adequada, porque remete um pouco a questões biológicas, né? Mas seria você ter uma vida, por exemplo, governada pelas paixões, né? Ou seja, por uma série de impulsos que são produzidos, né, pelo seu corpo, pela sua psique, e normalmente esses impulsos eles não são mediados por processos racionais, né? Então a gente tem o auge dessa reflexão aí com Sócrates, o Platão, o Aristóteles, né, Epicuro, os cínicos, o estoicismo, mas é uma ideia inclusive mais antiga, né, que você vai encontrar essa reflexão em poetas como Hesíodo e também como Homero, né? Então Hesíodo ali na sua obra Os Trabalhos e os Dias, quando ele vai falar sobre a noção de trabalho, esse trabalho aí não é só o trabalho, o fato de você ter um emprego, né? Mas o trabalho como esse processo de transformação, ou seja, essa possibilidade que você tem de transformar a si mesmo, né? Vamos imaginar que você tem uma condição de vida um tanto, né, precarizada, porque você é limitado em relação a certos saberes e certos, né, conhecimentos, e através do trabalho você pode resolver isso, né? Você pode transformar a si mesmo, e esse trabalho também que transforma as coisas ao seu redor. Então, imagine, por exemplo, a sua casa, que ela está ali bagunçada. Se não houver a sua intervenção de forma direta, as coisas não vão se organizar sozinhas, né? Então, no momento que, através do trabalho, você transforma as coisas ao seu redor, né, você coloca ela numa condição mais sofisticada. Então, esse trabalho que transforma o mundo e que também transforma o indivíduo, que é capaz de pegar o indivíduo que está numa certa
que tem essa condição aí da natureza, né, com uma certa condição que surge a partir do tempo histórico específico, onde vigoram alguns valores, alguns conjuntos de comportamentos, né, e através do trabalho você transforma isso. O outro poeta também que é muito importante pela difusão desses valores, né, ali na cultura grega, que depois vão ser explorados vastamente dentro dos estudos filosóficos, é o Homero, né, e a figura do herói. A figura do herói como aquele que é regido pela arete, né? Então, arete é uma palavra grega que normalmente é traduzida no sentido de virtudes, né? Então, quem que é o herói? O herói seria esse homem que está acima da média, né? Então, tem o homem mediano, tem esse homem que vai ser regido por sua parte instintiva, pelas espécies, alguém que não se preocupou, né, em fazer esse trabalho de si, esse cuidado de si, como dizia o próprio Sócrates, né? E tem esse homem que, através do esforço constante da aquisição de conhecimento, ele vai internalizando virtudes, né? Então, virtudes seriam um certo modelo de comportamento superior ou valores, né? Então, os valores nesse caso aí seriam princípios que em alguma medida regulam a sua ação, né? No momento que você vai agir, você utiliza esse princípio como critério para poder julgar aquilo que está certo, né, ou errado, ou simplesmente se posicionar no mundo, né? Então, alguns heróis representam em alguma medida esse ideal aí grego, né, que vai influenciar o desenvolvimento da ética. Então aqui a gente posso destacar aqui os dois mais famosos, né, heróis homéricos, que seria o Aquiles e o Ulisses, né? Então Aquiles, um dos principais personagens ali da Ilíada, né, onde trata da guerra de Troia. E o Aquiles ele representa justamente esse modelo da coragem, né? Então, para um homem grego, a noção de coragem era primordial. É só você pensar a ideia de sociedades que viviam constantemente em conflito entre si, né? Então a guerra e o conflito era algo natural naquele contexto, e obviamente uma sociedade que não se preocupasse em educar ali os seus cidadãos, né, os seus habitantes, e não internalizasse essa virtude da coragem, você teria ali uma clara desvantagem, né? Então a coragem como celebrando esse valor superior e a coragem inclusive, né, se transformando aí nesse critério ético. O outro herói, né, que a gente pode também destacar, que representa esse modelo ético, seria Ulisses, que é o personagem principal da Odisseia, né? Então termina ali a guerra de Troia e aí todos voltam para casa e o Ulisses tem esse problema aí de voltar para casa e a Odisseia vai narrar esse retorno, né? Então em cada canto da Odisseia, né? Ou seja, cada canto é um capítulo da Odisseia, uma parte da Odisseia, onde acontece algum evento ali específico. Um dos principais objetivos dessa narrativa é discutir algumas questões ali primordiais. E o Ulisses ele vai representar principalmente essa noção da virtude da inteligência, né? Da sagacidade. Ou seja, aquele que resolve as coisas a partir da racionalidade, né? Aquele que é sagaz, né? Aquele que tem um certo traquejo para resolver as coisas, que em vez de resolver as coisas através da força, ele vai resolver através da razão, através da inteligência. E essa discussão a gente percebe aí em vários momentos ali da Odisseia. Então, um dos capítulos mais famosos onde a gente poderia encontrar essa questão seria a famosa passagem do canto da sereia, né? Que inclusive é uma expressão muito utilizada no meio literário, né? Nos meios acadêmicos, né?
o canto da sereia como um processo de sedução, né? Como um processo de encantamento, né? Como um processo de captura daqueles que ainda não tiveram as suas paixões de alguma medida domesticadas, né? Então a história conta que você tinha ali a Ilha das Sereias, elas tinham um canto bem, muito belo, né? Então eram mulheres, e esse canto de alguma medida seduzia os navegantes, e quando eles se aproximavam, esses barcos eram lançados nos rochedos, esses homens morriam e eram devorados pelas sereias, né? Então Ulisses, sabendo disso, ele pede para sua tripulação tapar os seus ouvidos com cera, enquanto ele, o Ulisses, ele não passa por esse procedimento, mas ele pede para que seus tripulantes o amarrem no mastro e não soltem por absolutamente nada até que se afaste daquele momento ali do canto das sereias, né? Então, o que a gente pode, né, interpretar aí do mito e do valor que existe aí subjacente, né? Então, os seus tripulantes a gente pode simbolizar como aquele homem mais simples, né? Que não faz o uso da razão, mas aquele que é movido pelos instintos, pelos desejos. Então, esse homem que é mais afetado pelos desejos, em alguma medida ele é mais fácil de ser seduzido e ser capturado para processos autodestrutivos, né? Ou seja, as paixões eclodindo e governando a vida dos indivíduos em detrimento das virtudes, né? Que seria esse modelo racional aí. Por isso que a gente tem aí um caso de reflexão ética, né? E quando a gente pensa o Ulisses, que é o herói, então é o herói porque esse homem é acima da média. Então, abrindo para parênteses aqui bem rápido, né? Os heróis gregos, eles não tinham a mesma configuração desses heróis contemporâneos, né? Tipo o Superman, tipo o Hulk, né? O Homem-Aranha. Então esses heróis normalmente eles ganham seus poderes sem um processo ali contínuo de aperfeiçoamento, né? E de maturação até conquistar aquela virtude. O Homem-Aranha, por exemplo, é um homem que, né, tem uma espécie de acidente e ele ganha os poderes de ser o Homem-Aranha. O incrível Hulk tem um acidente no laboratório e ele se transforma no incrível Hulk. Na antiguidade, esse homem se tornava superior principalmente pelo processo de formação, pelo processo de educação, que os gregos chamavam isso de paideia, né? Ou seja, um modelo de formação do homem grego. Então, uma certa ideia de homem, né? E quando a gente pega Ulisses aí, nesse caso específico, o que a gente tem de fato, né? Por que Ulisses é superior? Porque Ulisses consegue passar pelo rochedo, pelo canto das sereias, é afetado por isso, mas ele não sucumbe, né? Então isso remete também esse conflito, essa luta entre o homem, que seria a ideia do ser racional, contra as suas paixões, que seria uma condição semelhante à do animal. Inclusive dos ideais, né, gregos mais, ideais éticos gregos mais proeminentes, seria a ideia da autarquia, né? Ou seja, o homem que governa a si mesmo. Né? Posteriormente, essa noção também é internalizada dentro da ética cristã, né? Então, essa ideia de alguém que venceu o mundo. O que é vencer o mundo? Vencer o mundo, em alguma medida, é governar as suas paixões, né? Não significa que você não vai ter afetos, né? Não significa que você não vai ter não vai sentir desejos, né? Não vai ter nenhum tipo de paixão no seu espírito, mas significa que você é superior a isso, né? Então, que ali por um processo de educação, por um processo de esforço, né? Em alguma medida você conseguiu superar todos esses princípios, né? Então, se tornar virtuoso, né, seria semelhante à ideia de matar o animal que existe dentro de você, né? Então, vamos pensar aí o homem como animal,
alguém que é governado simplesmente pelos instintos, né? Então imaginemos uma seguinte situação: alguém que precisa emagrecer porque o sobrepeso já está fazendo mal à saúde dela e tal. E aí você tem o bolo de chocolate na geladeira. Então o bolo de chocolate está ali. Você sabe que não deve, né, consumir esse alimento, que ele vai contra a sua dieta, ele vai fazer mal a você. Então no momento em que você governa a si mesmo, você tem, né, uma condição muito semelhante à de Ulisses, né? Você passou pela Ilha das Sereias e você não sucumbiu, você não foi capturado, você não foi lançado ao rochedo, né? Você não perdeu de alguma forma para as suas paixões, né? Então a gente, quando vai falar de ética, né, e aqui para finalizar, a gente está falando de um processo muito mais complexo do que simplesmente decidir o que é certo ou de errado. Mas a gente está falando de um processo de educação, está falando de um processo de formação, está falando de um processo da busca de um certo tipo de homem específico, né, um modelo de existência, que no momento que você, à medida que você conquista isso, você vai se tornando superior, né? Superior aqui no caso dos heróis, alguém que tem uma vida virtuosa. Então imagine que você tem um problema, por exemplo, com a procrastinação, vence a procrastinação. Imagine uma pessoa que é preguiçosa e uma pessoa que é proativa, né? Então enquanto um trabalha, constrói, realiza, né, consegue produzir ali muitas coisas dentro de um curto espaço de tempo, né? Outros vão ser penalizados porque em alguma medida ele ainda não consegue governar, né, esse aspecto aí da sua existência, essa paixão que perdura, né, dentro dele, e de alguma maneira ele não conseguiu superar. Então quando a gente está falando disso, nós estamos falando de ética também, né? Que às vezes se imagina a ética como essa relação com o outro, mas quando a gente fala de ética, principalmente nesse contexto grego aqui, a gente está falando da relação do indivíduo consigo mesmo, né? Então, comparando com a política, né? A política seria ali a ciência ou a área da filosofia que vai pensar as relações entre a coletividade, e a ética, essa relação com o indivíduo, né? Esse processo de se autoconstruir, de refletir quais são as melhores ações, decidir qual a vida boa, né? Aquela vida que vai te trazer a felicidade, os resultados que você vai estar buscando. E quando a gente fala da ética dentro da filosofia, nós estamos falando também, principalmente, desse processo de reflexão sobre todos esses aspectos, né? Então a gente está fazendo ética em filosofia quando nós usamos certos expedientes, né, racionais, para estar pensando nos valores, para estar pensando nas condutas, para estar pensando em uma determinada forma de ser, para estar pensando em uma certa relação, né, também com o outro, uma certa relação em sociedade. Então, o processo de refletir sobre isso, o conjunto de reflexões, né, ali toda a literatura que tem sobre o assunto, né, todo o repertório que existe da filosofia, que vai tratar sobre esse tema, de alguma forma nós estamos falando de ética, certo? Então eu espero ter ficado, né, claro, né, ter conseguido esclarecer aí essa noção inicial de ética, e de alguma forma nas próximas aulas o que a gente vai falar de ética em alguma medida vai estar norteada aí pelas discussões que estão dentro desse campo, tá certo? Um forte abraço aí para vocês e até a próxima.